Você já pensou em escrever um livro contando a sua história e o que Deus fez na sua vida? Talvez você tenha passado por uma crise no relacionamento, uma grande crise financeira ou até mesmo uma grande provação. Mas sempre vem aquela pergunta: será que a minha história daria para ser contada num livro? Bom, se você já se perguntou isso, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 3 sinais de que sua história pode sim ser transformada num livro e ainda abençoar muitas pessoas. Mas só depois da vinheta. Primeiro sinal: sua história pode ajudar alguém. Mas antes você tem que fazer a seguinte pergunta: será que a minha história, o que eu passei, alguém pode estar enfrentando a mesma situação? Talvez a sua história tenha sido a superação de uma doença grave, como o câncer. Talvez você tenha conseguido restaurar um matrimônio, um seu relacionamento amoroso. Talvez você tenha vencido um vício, seja na pornografia, seja o álcool ou as drogas. Tanto faz. Mas se você conseguiu superar isso, você tem uma história para contar e ela pode atingir e conectar a muitas pessoas. Não precisa ser uma grande história mirabolante de Hollywood. Não, não. A sua história ela pode ser simples, porém conectar com a pessoa certa. Segundo sinal: houve uma transformação. Se o teu testemunho teve uma transformação, ele tem matéria-prima para um livro. Mas antes você tem que fazer as seguintes perguntas: como eu era antes desse testemunho? O que aconteceu? O que eu me tornei depois dessa experiência? Respondida a essas perguntas, se aconteceu alguma transformação, você tem uma história, você tem uma narrativa. E a narrativa é matéria-prima para qualquer testemunho, qualquer história. E isso dá um livro. Terceiro sinal: você não consegue esquecer essa história. Tem experiências que não saem da nossa cabeça. Aí você conta para os amigos, para os familiares, para a igreja. E se sempre alguém, ou frequentemente alguém pergunta: nossa, meu amigo, nossa, irmão, você deveria transformar essa história num livro, ou essa história merece um livro. Se isso te acontece frequentemente, pode ser um sinal de que sua história, o seu testemunho, merece ser registrado. Se o seu testemunho tem dor, transformação e pode ajudar outras pessoas, ele tem potencial para se tornar um livro. E não importa se você não escreveu nada antes, ou nunca tenha feito nada antes, todo livro começa com uma história. E talvez a próxima história que precise ser contada seja a sua. Agora me conte aqui nos comentários qual foi a transformação que Deus fez na sua vida. E se você quer transformar a sua história num livro, reforço, inscreva-se aqui no canal, clique no joinha, clique nas notificações, compartilhe com seus amigos. E nos próximos vídeos vou falar sobre esse tema. Até lá!